Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. E boa tarde a quem nos acompanha em casa. Nós celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, Our Lady Fatima Church, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja que foi criada através do sonho, do desejo, da vontade, da união e do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Nós hoje celebramos dois santos mártires, São Faustino e Santa Jovita. São Faustino nasceu no ano 90, São João Evangelista ainda era vivo, e porque foi o apóstolo que viveu mais anos, e sendo o apóstolo que conheceu Jesus mais jovem. E Jovita nasceu em 106 e foram martirizados pela sua fé em Jesus Cristo, mas nasceram em Roma e nasceram em Itália, onde hoje é o território de Itália. E vamos também celebrar nesta Eucaristia, lembrar António Augusto Santos Vaz e David Rodrigues, Manuel, Carlos e António. E vamos, para melhor celebrar esta Eucaristia, tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor, que prometeste estar presente nos corações retos e sinceros, ajudai-nos com a vossa graça a viver de tal modo que mereçamos ser vossa morada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Gênesis. O homem conviveu com Eva, sua esposa, e ela deu à luz Caim. Então Eva disse: obtive um homem graças ao Senhor. Depois deu à luz Abel, o irmão. Abel era pastor e Caim cultivava a terra. Passado algum tempo, Caim ofereceu um sacrifício ao Senhor produtos da terra. E Abel ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. O Senhor olhou benignamente para Abel e para a sua oferenda, mas não quis olhar para Caim e para a sua oferenda. Caim ficou muito irritado e de rosto abatido. O Senhor disse a Caim: por que estás irritado e de rosto abatido? Se procederes bem, não poderás ainda levantar a cabeça. Mas se não procederes bem, o pecado está à tua porta. Ele desejará atingir-te, mas tu poderás dominá-lo. Disse Caim a seu irmão Abel: vamos ao campo. E quando estava no campo, Caim lançou-se contra seu irmão Abel e matou-o. O Senhor disse a Caim: onde está o teu irmão Abel? Caim respondeu: não sei.
Se porventura é o guarda do meu irmão, o Senhor disse-lhe: que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama da terra por mim. Agora ficas maldito pela terra, que abri a boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Ainda que a cultives, não mais te dará a sua fertilidade. Andarás errante e fugitivo sobre a terra. Caim disse ao Senhor: o meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Se hoje me desterrais daqui, terei de ocultar-me da vossa presença. Andarei errante e fugitivo sobre a terra, e o primeiro que me encontre me matará. O Senhor respondeu-lhe: quem matar Caim será vingado 7 vezes. O Senhor colocou um sinal sobre Caim, para que ele não fosse morto por quem o encontrasse. Adão conviveu ainda com a sua esposa, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus concedeu-me outro descendente, em lugar de Abel, morto por Caim. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, apareceram alguns fariseus e começaram a discutir com Jesus para o porem à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Jesus suspirou no fundo da alma e respondeu-lhes: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo, não se dará nenhum sinal a esta geração. Depois deixou-os, voltou a subir para o barco e foi para a outra margem do lago. Palavra da salvação.
caríssimos irmãos e irmãs, os contemporâneos, os habitantes daquela terra do tempo de Jesus, no Evangelho, pedem um sinal. E Jesus é o verdadeiro sinal. E é preciso reconhecer o verdadeiro sinal de Deus, Jesus Cristo. O Evangelho de hoje, de São Marcos, capítulo 8, versículo 11 a 13, um Evangelho muito pequenino, fala de um povo que era um sinal. E andamos todos à procura de sinais. Andamos à busca de sinais, e o Senhor diz-nos: nenhum outro sinal virá, eu sou o sinal. Hoje celebramos dois santos que não são muito conhecidos, São Faustino e Santa Jovita, irmãos que se entregaram de fé e foram mortos, martirizados nas primeiras perseguições romanas. E a sua firmeza, a sua coragem, São Faustino foi ordenado sacerdote em segredo, não havia liberdade. E nós, na primeira leitura, temos o mal, a inveja, o ciúme, o rancor do irmão que mata o outro. E a nossa vida é feita disto. A nossa vida é feita destas realidades. Por um lado, Jesus, que nos aponta para o Pai, e por outro, a desgraça do mundo. Desgraça do mundo. Deus está em tudo. É preciso abrir os olhos e vê-lo, procurá-lo ver. Nós, certamente, não temos muitas dúvidas, mas alguns dos nossos irmãos vivem com muitas dúvidas, e nós ouvimos isto: se Deus nos desse o sinal, se eu visse, se visse, não precisavam ter fé. Era as evidências. Tem-se fé porque não se vê. Acredita-se no testemunho dos apóstolos, dos padres da Igreja, da tradição da Igreja, do testemunho transmitido pelos nossos pais, em Jesus Cristo. Nós temos hoje muita gente no mundo que não acredita em Deus, mas nós temos que convidá-los a fazer bem ao próximo, por amor, com verdade. O amor, o bem ao próximo, só tem sentido se é feito com verdade e com amor. E talvez através dessas obras chegue a Deus. Também dizem muitos: há tantas religiões. E hoje temos no mundo, mesmo politicamente, os nossos políticos a dizer: há tantas religiões, portanto, isto cada um, são todas iguais. E portanto, cada um, e ninguém, ou melhor, nós não apontamos para o verdadeiro sinal de Deus, que é Jesus Cristo. Ele nasceu por amor, Ele morreu por amor, Ele viveu por amor, Ele veio para nos indicar o caminho. Claro que há muitas religiões. A religião é um caminho. E há muitos caminhos. Uns que levam a um fim feliz, outros não. Mas as religiões são como um caminho. O nosso caminho é através de Jesus Cristo, através dos sacramentos, através da identificação com Ele, do Filho que foi enviado pelo Pai, e que é o caminho eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora há muitos outros caminhos. Mas onde é que levam? Onde é que levam os caminhos? Qual é o fim desses caminhos? A religião é um caminho. E a religião, cada um caminha até encontrar o verdadeiro caminho. E o verdadeiro caminho é Jesus Cristo. Cada um segue Deus à sua maneira. E nós seguimos Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que nos veio indicar o verdadeiro caminho. E não podemos vacilar. Modernamente, nós analisarmos o nosso tempo,
as pessoas, e mais há uns anos atrás, a Igreja tem que se identificar com o mundo. Os católicos têm que se identificar com o mundo. A proposta é do mundo. E nós temos que nos adaptar ao mundo. E há muitos católicos a dizer isto. E muitos católicos a dizer isto. E o cristão, para ser moderno, tem que se adaptar ao mundo. E é só disparates. Nós chegamos a uma certa fase da vida e os cabelos brancos indicam isso, e olhamos para mas o que é isto? O que é isto? E atualmente uma falta de valores, uma falta de caminhos, basta qualquer coisa, cada um escolhe à sua maneira, busca aqui umas coisas, até mesmo no mundo evangélico, nos nossos irmãos evangélicos. Há dias vi um vídeo no Brasil, num país querido para nós, em que uma pessoa perguntou o que é que era preciso para fundar uma igreja. E o outro respondeu-lhe: compras uma aparelhagem, alugas uma sala e falas. Bem ou mal, não sei. Portanto, será isto? Onde é que está o sacramento? Onde é que está a transmissão dos apóstolos? Onde é que está aquilo que Jesus Cristo nos ensinou? Compras uma aparelhagem, alugas uma sala e falas. Foi a resposta do outro. E há por aí muitos que é isto. E é um caminho, é verdade. E depois pega-se em duas ou três coisas que são criticáveis, e é a verdade absoluta. E nós precisamos ser firmes na fé. O Senhor diz-nos hoje no Evangelho que Ele é que é o sinal. Nós vamos entrar na Quaresma, na próxima quarta-feira, que é cinzas, e é uma Quaresma especial, e mesmo a quarta-feira de cinzas. As normas que vêm de Roma, às vezes as pessoas ficam muito perturbadas, até mesmo estas normas de vir 10 pessoas, vir 10, vir 20, vir 30. Algumas pessoas não entendem, pensam que é o padre. E, por exemplo, o Santo Padre, para a Igreja Universal nesta pandemia, deu normas para a quarta-feira de cinzas. Portanto, não é o gosto do padre. É cinza, mas não toca nem diz palavras, nem é preciso. Nós sabemos aquilo, quando nos aproximamos das cinzas, não precisamos de palavras, nem que o sacerdote nos toque. O que basta é o pó, para nos lembrar que somos pó. Não era assim, mas este ano é assim. E não é por isso que vai diminuir a nossa fé. Não é por isso que nos vai faltar a fé. Será que por tocar, fazer a cruz na fronte? Mas nós somos capazes de nos adaptar e viver as coisas simbolicamente. E o importante é seguir Jesus Cristo. E outra coisa, o nosso tempo é um tempo muito religioso. Mete-se tudo num caldeirão e depois cada um tira a sua coisa, a sua medida, as suas coisas, aquilo que nos serve. E o mesmo Deus tem que se adaptar à nossa vida. Deus tem que se adaptar à nossa vida. Não é nós adaptarmos à vida de Deus. E muitos cristãos estão enganados. Muitos andamos enganados. Não é Deus que se adapta à tua vida. Não é Deus que tem que se adaptar e baixa. Não, és tu que tens de caminhar, tens de fazer esforço, tens de te adaptar. Mas há hoje muita gente que é como um caldeirão. Um caldeirão que tira-se aqui uma pecinha, tira-se ali outra e faz aquilo que bem me convém. Olhai, por exemplo, muitos batizados em relação à missa. Não é preciso. Como é que é possível haver cristãos sem Eucaristia? Que é o sacrifício actual, é onde Jesus Cristo se dá, continua a dar. É Ele o sacerdote, é Ele o cordeiro, é Ele que dá e é Ele que se dá. Como é que é possível haver cristãos sem Eucaristia? É o tal caldeirão. Eu tiro aquilo que me convém. E Deus tem que se adaptar a mim. E os outros, se me ofendem. E nós também vivemos agora num tempo que nos ofendemos muito.
nos magoamos muito, não se pode dizer nada. E não se pode, não podemos. Chegámos a uma geração de gente muito sensível, que não se pode dizer nada. E às vezes o mal não está naquilo que se diz, o mal está naquilo que tu ouves. Como tu formaste a tua consciência, como tu formaste no teu coração, e aquilo que tu queres ouvir. E às vezes não é mal, o outro não está a dizer nada de mal. Só que nos meus ouvidos, aquilo que eu ouço, aquilo que eu quero ouvir, o filtro. O Senhor é o grande sinal do Pai. E nós não nos podemos cansar, nem que para isso tínhamos que enfrentar o martírio, como os mártires de todos os tempos da Igreja, por testemunhar o Filho de Deus vivo. Nem tudo é verdade. As religiões são todas um caminho, é verdade, mas nem todas vão dar à verdade. E ponto final. Porque a verdade é o caminho, a verdade e a vida, é Jesus Cristo que veio do Pai. São todas um caminho, é verdade. Mas há caminhos bons e há caminhos maus. Quantas famílias nós andamos preocupados com os jovens que andem por bons caminhos, dizemos nós. As avós, ainda a semana passada uma avó me telefonava assim, Padre, reze para o meu neto que ande por bons caminhos. E o que é isto, o bom caminho? O que é isto, o bom caminho? O bom caminho é encontrar o caminho para a verdade, para a vida, para a plenitude. Toda a gente anda preocupada com o bom caminho. Mas o bom caminho não se encontra no caldeirão. O bom caminho encontra-se no esforço, no sacrifício, na oração, na piedade. Aí é que se encontra o bom caminho. Agora o caldeirão já por aí muitos. Então que o Senhor nos ajude e que ajude a aceitar Jesus Cristo como o verdadeiro sinal de Deus. Seja louvado nosso Deus. Irmãos e irmãs, não é só a fé nos sinais de Jesus que converte e dá a vida, mas a sua palavra poderosa e eficaz. Peçamos ao Pai que nos ajude a escutá-la dizendo, ouvi-nos, Senhor. Ouvimos, Senhor. Por todos os ministros e fiéis do povo cristão e por aqueles que se abrem ao anúncio da Boa Nova para que recebam as riquezas de Deus Pai, oremos. Por aqueles que são maus como Caim e pelos que são bons como Abel, para que desejem as bênçãos de Deus Filho, oremos. Pelos homens que guardam os seus rebanhos e pelos que lavram e semeiam os seus campos, para que o Espírito os ensine a dar graças, oremos. Pelos enfermos nos hospitais ou em suas casas, pelos presos, os anciãos e as pessoas sozinhas, para que se entreguem nas mãos de Deus e de Maria, oremos. Pelos fiéis desta comunidade paroquial e de todas as comunidades da nossa pátria, para que se alimentem da palavra e do pão vivo, oremos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Concedei, Senhor, que estes dons sagrados nos purifiquem e renovem, para que, obedecendo sempre à vossa vontade, alcancemos a recompensa eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Para manifestar o esplendor da vossa glória, vieste em auxílio da fragilidade humana com o poder da vossa divindade. Da nossa condição mortal tiraste o remédio para vencer a morte, e da nossa ruína abriste o caminho da salvação por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos alimentaste com o pão do céu, concedei-nos a graça de buscarmos sempre aquelas realidades que nos dão a verdadeira vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom Carnaval, amanhã é dia de Carnaval, um bom Carnaval a todos, e quarta-feira é o dia da Quaresma, da Lente, 6 o'clock, às 6 horas teremos as cinzas, mas o Padre Lio estará no confessionário, para quem sabe inglês, Confessions, lá no nosso confessionário, portanto o Padre Lio, e estará também aos domingos, na missa das 9h30, da segunda parte. E portanto, mas eu, para quem também estarei antes das missas, durante a Quaresma, porque não podemos este ano ter convites de padres de fora. Mas o Padre Lio estará, e se for preciso mais algum sacerdote vir, mas estará sobretudo nas missas, durante as missas, e na quarta-feira estará já ali para quem sabe inglês. E é bom que vão dizendo e para passar a notícia, está bem? Todos, e aquilo que a Igreja nos pede, toda a gente sabe, não é preciso repetir: sacrifício, oração. Nós iremos ter todos os dias o nosso rosário transmitido, e estamos a convidar grupos de fora, alguns já estão a dizer que sim, que vão rezar connosco o terço, e também convidamos toda a nossa comunidade a rezar e estarmos unidos em oração nesta Quaresma, está bem? Então, boa noite e de paz, e que o Senhor vos acompanhe.